Olá, graça e paz em nome de Jesus, queridos. Quero compartilhar aqui com vocês a mensagem de um amigo. E hoje nós vamos analisar o texto de Tiago, né? Tiago, capítulo 1, fica lá depois de Hebreus. E eu queria já declarar para você que quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós não queremos de maneira nenhuma provar para as pessoas que nós aqui estamos certos e as outras pessoas estão erradas. Não, não é isso. O objetivo de partilhar a palavra de Deus é apresentar a Jesus Cristo em sua palavra. É levar a você, meu irmão, a ver, a entender e a junto conosco a buscar o crescimento que nós temos que ter nas escrituras, na palavra de Deus, para alcançarmos a santificação que a palavra pede para que nós alcancemos, né? Porque a palavra de Deus declara que sem santificação ninguém verá a Deus. E é importante, então, trilhar o caminho da santificação, entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Então, nós temos que continuar caminhando. Queridos, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 16 e 17, tem algo interessante que eu gostaria de ler com você. Depois eu quero ler a partir do 19, que é a mensagem de um amigo, que ali tem o pedido de um amigo, está a partir do versículo 19 em diante, mas no 16 diz assim: não vos enganeis, é um pedido, não vos enganeis, irmãos, amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombras de mudança. Essa palavra é muito importante, porque em Deus, o Pai das luzes, não há variação de mudanças. Não tem mudança nenhuma. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E muitas pessoas têm uma visão distorcida de Deus, pensando que Deus muda. Se ele não muda, você tem que entender que o plano de salvação de Deus é o mesmo, desde o princípio até o fim, é o mesmo plano de salvação. Nós vamos ser salvos pela mesma forma. Aquele teste que foi colocado lá para Adão e Eva no jardim, nós passamos pelo mesmo teste, que é o da obediência à palavra de Deus. Tá? Então, não se deixe enganar. O Apocalipse mesmo declara que o anjo ele tem um evangelho eterno nas mãos, ou seja, o mensageiro, que são anjo é símbolo de mensageiro, ele tem um evangelho eterno nas mãos para proclamar a todo habitante da terra. Então, nós temos que tomar nota e entender que Deus não tem variação, nele não existe variação ou sombra de mudança. Ele é o Pai das luzes. Por isso que o Evangelho de São João declara que Jesus era a luz dos homens, e a luz esteve no mundo, ela se manifestou no mundo, que é Jesus. Você lê o capítulo 1 do Evangelho de João, você vê essas declarações, né? E, dando sequência, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha só, todo homem. Aqui, homem, nesse contexto, é todas as pessoas. Esposa, marido, pai, mãe, filhos, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. O que é ser tardio para falar? Você tem que ouvir, meditar, analisar na sua mente, estudar isso na sua mente, aquilo que foi declarado, e aí, então, você pode falar com sabedoria, né? Não é falar no momento da ira. Então, por isso que ele declara: seja tardio para falar, tardio para se irar, né? Versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, este é o pedido do amigo. Pedido de um amigo. Qual que é o pedido? Tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvinte.
né? Enganando a vós mesmos. Se você não pratica, se você não vive, você pode ouvir, é o que a gente ouve tantas coisas no mundo, mas você não pratica aquilo que você ouve. Mas aquilo que você ouve e pratica, aí você está vivendo verdadeiramente aquilo. Então, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha só. Quando você olha o seu rosto no espelho, ele faz uma comparação aqui, né? O homem natural. Ele contempla a si mesmo. Mas não é assim com você que ouve a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus. Quando você contempla o seu rosto e você é um praticante da palavra de Deus, é o papel inverso, né? Você está contemplando, na verdade, a Cristo Jesus quando você está praticando a palavra dele. Você olha no espelho e você não vai ver você mais. Você vai ver a imagem de Cristo Jesus. Então você tem que ser, contemplar num espelho. Vou ler de novo, ó. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Quando ele não é praticante, ele é a si mesmo, ele se contempla. Mas quando ele é praticante, ele não contempla a si. Ele contempla a Cristo Jesus. Essa é uma diferença muito grande que nós temos que levar em consideração. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Se você é um operante, um praticante, você vai ser bem naquilo que você realizar. Você será bem-sucedido, né? Será bem-aventurado, ou seja, será feliz no que você realizar. Se alguém, porém, supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião ela é vã. Se você não refreia a língua, não evita contendas, não evita falar o mal, você está sempre disposto, tem aqueles ditados populares, eu não fujo da luta, da briga, tal. Então, tome cuidado, porque a sua religião, ela é em vão. Ela é vã. Você não está sendo praticante da palavra de Deus. Porque no versículo 27 declara que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Qual que é a parte mais difícil? Assistir os órfãos e as viúvas, ajudar uma pessoa ou se guardar-se incontaminado do mundo? Sem dúvida, manter-se, guardar-se incontaminado do mundo é uma das partes mais difíceis, mas não é impossível. Se você analisar, por exemplo, Jó, os grandes homens, que testemunhas de Deus, que estão ali na galeria da fé, por exemplo, ali em Hebreus, na galeria da fé, você vai ver algo em comum, uma semelhança entre eles. Todos eles, a palavra declara que eles se desviavam do mal. Vê só, evitavam contendas, eles se desviavam do mal. E por isso, Deus declara que eles eram justos em suas gerações. Nessa geração, você também pode ser justo se você se desviar do mal e ser um praticante, um ouvinte praticante da palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome santo de Jesus. Amém.